Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e saiu o terceiro episódio de WandaVision, que trouxe o desenrolar dessa gravidez esquisita da Wanda e também mostrou algumas revelações bem interessantes sobre essa realidade manipulada onde ela tá inserida. Então vamos bater um papo sobre ele e com spoilers, que é pra gente realmente analisar tudo o que aconteceu aí na trama. Beleza? Bora lá. O episódio começa com o nosso casal 20 examinando a gravidez repentina da Wanda. E logo no início a gente vê como essa gravidez se desenvolve com a mesma velocidade desproporcional com a qual ela foi criada, num piscar de olhos. Esse desenvolvimento acelerado da gravidez indica como existe muita pressa pelo nascimento das crianças, o que parece ser um reflexo da própria vontade intensa da Wanda de ser mãe. Uma esquisitice que aparece logo no início do episódio acontece quando o Visão vê o Herb perdendo o controle da máquina de corte dele, como se ele estivesse num transe hipnótico e não conseguisse nem perceber que tá fazendo algo absurdo. O Visão fica bem desconfiado dessa forma de agir estranha do Herb, e isso é muito importante pro desenrolar do episódio, então guarda essa informação aí que a gente já volta nela. Depois disso, a Wanda e o Visão começam a conversar sobre o possível nome do filho deles, como Billy ou Tommy. E acontece que esses dois nomes aí são uma referência direta à história da Wanda nos quadrinhos da Marvel. Porque quando a Wanda também engravidou magicamente lá nas HQs, os filhos dela se chamaram justamente Billy e Tommy. Essa referência reforça ainda mais uma influência desse arco da Wanda com o Mephisto dos quadrinhos, que eu até citei no meu último vídeo de análise sobre os episódios 1 e 2, que eu vou marcar aqui em cima e na descrição para quem ainda não assistiu. Mas basicamente, resumindo bastante o que aconteceu nesse arco, os filhos da Wanda nos quadrinhos foram criados a partir de um fragmento da alma do Mephisto, um vilão demoníaco que influenciou essa gravidez mágica da Wanda. Então a gente tem mais uma referência a esse arco dos quadrinhos na série. Ah, e só lembrando, eu botei algumas indicações de quadrinhos relacionados com os elementos que estão aparecendo aí na série aqui na descrição do vídeo. Tem quadrinhos sobre o Visão, sobre a criação da Espada, que é uma organização que está metida aí na série. Enfim, tem algumas indicações aí na descrição. Beleza? E o interessante é que essa sequência do episódio também tem uma outra referência muito expressiva, naquele momento em que o Visão cita uma frase que diz que o mundo é um palco, homens e mulheres, meros atores. Esse diálogo é muito interessante porque ele pode até parecer uma frase aleatória, dita num momento de inspiração do Visão, mas a verdade é que ela reflete justamente o centro do que está acontecendo na série WandaVision, nessa realidade fictícia onde a Wanda e o Visão estão. Porque eles estão, de fato, interpretando personagens e vivendo como se eles fossem pessoas um pouco diferentes de quem eles realmente são. Eles chegaram até a olhar diretamente para a câmera nos últimos episódios, mostrando como eles realmente interagem com o mundo como se fossem atores, interpretando papéis. Como a Wanda estava grávida, no desenrolar do capítulo, ela começa a sentir os efeitos dessa gravidez, e todo o ambiente ao redor dela começa a ser afetado, provavelmente por causa dos poderes dela. Essa cena me lembrou muito aquela sequência de A Era de Ultron, quando a Wanda ficou muito abalada com a morte do Pietro, e os poderes dela meio que saíram do controle, se expandindo, afetando tudo que estava próximo deles. Nas duas cenas, a Wanda tem sensações e sentimentos bem intensos. Por isso que, da mesma forma que as habilidades dela se expandiram como uma onda de poder lá em A Era de Ultron, acho que é possível que algo semelhante tenha acontecido nesse momento do episódio, com ela alterando o ambiente ao redor dela. Logo depois disso, o episódio parte para uma das cenas que foi uma das mais significativas desse capítulo, na minha opinião, porque o Visão começa a questionar as esquisitices que aconteceram nos últimos tempos, como o jantar do Mr. Hart e o jeito estranho do Herb agir no jardim, que a gente comentou agora há pouco e eu falei que seria importante para esse momento. Agora, o Visão relembra essas inconsistências e diz que alguma coisa parece estar errada, demonstrando muita desconfiança, e a Wanda fica extremamente impactada com essa declaração dele. Repara que se a gente comparar o estado da Wanda no início e no fim do diálogo, os olhos dela foram ficando cheios d'água, e tudo indica que é esse nervosismo da Wanda que faz essa cena ser revertida como
um corte num filme. Essa volta no tempo é feita de uma forma que espelha o final do episódio 2, quando a Wanda negou a presença daquele cara estranho na rua dela e aparentemente reverteu a realidade em alguns instantes. Na primeira cena, aquele cara parecia ser uma ameaça, mas nessa cena de agora é a desconfiança do próprio Visão que faz ela negar a realidade e reverter o curso dos fatos. Por isso que essa cena foi tão interessante, porque a Wanda tá negando uma expressão do próprio Visão, e não de alguém que parece ser um inimigo dela. E só lembrando que existem grandes chances desse Visão não ser o verdadeiro Visão de fato, mas sim só uma ilusão ou alguma criação refletida da própria mente da Wanda, já que o Visão verdadeiro morreu lá em Guerra Infinita, como a gente viu. Depois a série dá sequência àquela tradição de trazer comerciais com metáforas sobre a vida da Wanda. E dessa vez a Hydra aparece num comercial de sabonete que diz: liberte sua deusa interior. O que logo me veio na cabeça foram os experimentos feitos com a Wanda, porque eles foram localizados numa base da Hydra e também desencadearam os poderes dela, o que se encaixa com esse slogan do comercial de libertação da deusa interior. Além disso, o comercial também faz uma referência à própria realidade de WandaVision, com ele anunciando um produto que oferece a fuga para um mundo só seu, para quem quer fugir sem ir a lugar nenhum. Como a gente sabe que a Wanda tá numa realidade alterada, ela que é o reflexo dessa frase do episódio, porque ela mesma tá fugindo para um mundo só dela. E aí depois a gente tem uma cena que parece ser só uma piadinha aleatória, mas que tem um significado também bem interessante, que é a sequência do médico consertando o carro dele, porque ele diz que o carro quebrou justamente no momento em que ele ia sair da cidade para viajar. Essa coincidência do carro do cara quebrar justamente no momento onde ele iria sair da cidade indica como alguma força misteriosa impede que ele quebre aquela realidade fechada onde ele tá. Como se ele tivesse preso numa realidade paralela que não pode ser quebrada pela saída dele. E ele até diz na sequência do episódio que é difícil sair dessa cidade, reforçando essa ideia de um cerco formado ao redor daquela região deles. So hard to escape. Depois disso começa o conflito central do episódio, quando a Wanda tenta esconder a gravidez dela da Geraldine, numa situação bem esquisita, pra falar a verdade. Acontece que aquela cegonha pintada pelos poderes da Wanda cria vida, o que parece representar uma certa falta de controle dela sobre as alterações que ela faz na realidade. Acho importante notar como ela tenta reverter o feitiço da cegonha, mas ela é imune, como se ela já tivesse realmente saído dos domínios da Wanda. Quem também tem uma presença bem misteriosa aí nessa sequência é a própria Geraldine, o que reforça ainda mais as suspeitas sobre ela do último episódio. Ela chega dizendo que precisa de um balde para consertar os canos da casa dela. Mas numa outra cena do episódio, o Herb diz que a Geraldine nem tem uma casa na vizinhança. Então a verdade é que ela parece estar mentindo sobre esse balde e só tá querendo se aproximar da Wanda por algum outro motivo misterioso. A Geraldine parece prolongar propositalmente a estadia dela na casa da Feiticeira Escarlate, com ela comentando umas historinhas aleatórias de trabalho e tudo mais. E quando a Wanda começa a sentir as dores do parto dela, as intenções da Geraldine ficam mais claras. Repara que quando ela vai ajudar a Wanda no parto, ela leva justamente aquele balde que ela tinha pedido, junto com um kit de primeiros socorros. O que indica como ela tinha pedido o balde e ainda insistiu para ficar na casa da Wanda, justamente porque ela já tinha conhecimento sobre a gravidez dela, e quem sabe até já esperava esse trabalho de parto. Por isso que ela chega exatamente nessa hora na casa da Wanda. Não é uma coincidência aleatória. O que reforça ainda mais essa possibilidade é aquele momento em que a Geraldine relembra a Wanda de fazer aquele exercício de respiração que aparece no início do episódio. Aquele negócio lá, aquele... A Wanda só tinha feito esse exercício com o Visão. Então, se a Geraldine sabia como fazer exatamente esse mesmo exercício,
Então, provavelmente, ela estava vigiando a Wanda de alguma forma, ou pelo menos sabendo o que estava acontecendo com ela. E essa possibilidade é explicada justamente na sequência do episódio. Depois disso, a Wanda repara num colar que a Geraldine usa com o símbolo da espada, que é aquele mesmo símbolo que apareceu naquela central de monitoramento do primeiro episódio. Essa conexão entre a Geraldine e a espada explica como ela tem tantos conhecimentos sobre a Wanda, sobre essa vida dupla da Feiticeira Escarlate. Porque ela pode ser parte dessa própria equipe que aparentemente monitora esse espaço ao redor da Wanda. É por esse mesmo motivo que ela também nem tem casa na vizinhança, né? Porque ela é um elemento externo, que provavelmente entra nesse bairro para se aproximar ou vigiar a Wanda. A Feiticeira Escarlate, então, faz o parto dela e tem não só um, mas 2 filhos. Que, mais uma vez, é um reflexo direto do que aconteceu na história dela nos quadrinhos, onde ela também teve 2 filhos. Depois disso, o episódio tem uma sequência bem intrigante, com a desconfiança do Visão sobre a realidade ficando ainda maior. Porque a Agnes e o Herb provocam as suspeitas dele, comentando como a Geraldine é uma pessoa que parece ser deslocada, sem família e sem casa. E mais uma vez a gente sente aquele bloqueio que impede o desenrolar nas coisas dentro dessa realidade fictícia. Porque o Herb começa a falar sobre o possível motivo da Geraldine ter ido até a Wanda, mas ele não consegue terminar o assunto, como se ele tivesse impedido de questionar essa realidade. E a Agnes também não deixa ele terminar o discurso, reforçando ainda mais essa ideia de um bloqueio sobre ele e o que acontece ali. Dá pra perceber como a Agnes e o Herb sabem que tem alguma coisa estranha acontecendo por ali, mas parece que eles têm medo de questionar a fundo essa realidade falsa. E é por isso que eles voltam rápido a agir como personagens falsos, pra disfarçar a situação e deixar por isso mesmo. Por uma questão de medo. E esse receio da Agnes e do Herb é muito bem justificado nessa mesma sequência, quando a Geraldine questiona o passado da Wanda e as coisas saem um pouco do controle. A Feiticeira Escarlate acaba falando sobre o Pietro, numa cena super inesperada, se a gente considerar a forma como ela reprimiu as memórias dela nos últimos episódios. Como o Pietro morreu lá em A Era de Ultron, ele é uma das memórias mais tristes da Wanda. E a forma como ela aceitou falar sobre ele demonstra como no fundo dessa realidade fictícia, a Wanda ainda sabe muito bem quem ela é e o que ela viveu de verdade. A minha leitura dessa cena é que a Wanda ficou tão feliz com o nascimento dos filhos dela e ficou tão realizada com essa maternidade que ela queria tanto ter, que ela se sentiu confortável para falar sobre uma memória triste dela sem se deixar abalar pelo trauma. Só que essa cena não é só tranquilidade, porque a Geraldine sente essa abertura que a Wanda deu a respeito das memórias dela e ela vai lá e tenta cutucar o passado dela, relembrando como o Pietro foi morto pelo Ultron. A Geraldine parece fazer isso como uma forma de encaminhar a Wanda para aceitar melhor a realidade. Como uma forma de tentar quebrar aos poucos a realidade paralela através de uma memória que a própria Wanda tinha aberto no momento. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro. Não podia perder o trocadilho. Porque a Wanda se fecha pra Geraldine e fica puta de um jeito que ela ainda não ficou em toda a série. É nesse ponto que a Wanda revela toda a ameaça que ela pode ser, todo o perigo que os poderes dela oferecem. Porque ela passa a ver a Geraldine como algo que pode quebrar essa realidade ideal que ela tá vivendo. E a Wanda não poupa esforços pra tirar essa pedra no sapato do caminho dela. Depois do corte da cena, a Wanda avisa pro Visão que a Geraldine teve que ir embora, de um jeito até meio sádico e irônico, mentindo sobre o que ela realmente fez com a Geraldine. Repara como a Wanda tá sorrindo pros 2 bebês na frente dela, demonstrando como ela tirou a Geraldine do caminho como uma forma de proteger ao máximo os filhos dela. Ela não sente remorso sobre o que ela fez com a Geraldine, porque ela tá com os filhos dela ali, e isso é tudo que importa. É por isso que ela sorri para as crianças. Pra Wanda, essa realidade fictícia não é só uma ilusão, mas sim a própria vida desses filhos dela. E por isso ela deixa claro que ela está disposta a enfrentar qualquer ameaça que arrisque a existência desses filhos e dessa realidade aonde eles estão. E é por isso que os poderes da Wanda oferecem tanto perigo, porque ela é extremamente poderosa para controlar essa realidade ao redor dela.
O final do episódio, então, mostra qual foi o verdadeiro destino da Geraldine, mostrando ela sendo atirada para fora de um tipo de portal, que tudo indica que é o limite entre a bolha da realidade paralela da Wanda e o mundo real. É essa fronteira que explica como tudo que está ao redor da Wanda é afetado por essa realidade simulada dela, como as pessoas lá dentro e até aquele helicóptero do episódio 2, já que a gente vê um helicóptero real voando fora do perímetro da realidade falsa. O capítulo então termina revelando um pouco mais sobre a estrutura da espada, que tem um tipo de acampamento montado perto da anomalia da realidade. E a grande pergunta agora é, será que eles estão tentando vigiar a Wanda para simplesmente conter essa realidade paralela e tentar reverter a ameaça que isso apresenta para o mundo? Ou será que eles querem alguma coisa além disso? Vamos ver nos próximos episódios. Então digam aí o que vocês acharam desse terceiro capítulo de WandaVision. A série ainda tá com um desenrolar um pouco mais cadenciado, né? Mas acho que esse episódio até aconteceu um pouco mais do que eu esperava, com essa revelação da Geraldine saindo do domo da realidade e a Wanda também mostrando um pouco mais das garrinhas dela, da ameaça que ela apresenta. Mas é aquilo, eu ainda tô no aguardo dos conflitos de verdade da história começarem a engrenar. Quem sabe com um embate direto entre a Wanda e alguma outra pessoa que apresente de fato alguma ameaça para ela. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. E caso você queira me seguir no Instagram também, o link tá aí na descrição. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, show! E um abraço.